tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os principais erros cognitivos que se cometem nas relações afetivas. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para que você já deixe a sua curtida, para que você compartilhe o vídeo no final. Deixe o seu comentário, porque é através da sua opinião que eu produzo os conteúdos dos próximos programas. E outra coisa que eu vinha esquecendo de dizer e que é muito importante, se você já está inscrito, ative o sininho do canal. Porque quando você ativa, o YouTube entende que você quer ser notificado sobre os conteúdos que eu produzo. Então corre lá, ativa o sininho. Se você também vai se inscrever agora, já deixa ativado. Outra coisa que é importante, quando eu falo para que você curta, quando eu peço para você curtir, lógico que é para eu saber a sua satisfação com o conteúdo que eu estou produzindo, mas quando você esquece de curtir, o YouTube entende que você não está gostando do conteúdo que você vê e não te notifica sobre o que eu estou produzindo. Então, curta o conteúdo para que o YouTube entenda que você quer receber o material que eu produzo. Isso daqui é uma máquina, então infelizmente eu tenho que ficar me adequando a ela. Mas desde já eu agradeço muito o carinho de sempre. Agora, vamos para o conteúdo que vocês vão adorar. Bom, como eu falei, a gente vai falar sobre os principais erros cognitivos. E o que são esses raios de erros cognitivos? Vou tentar explicar da maneira mais fácil possível. Todo mundo tem uma maneira de interpretar determinados fatos, não é? Essas pessoas que têm esses erros cognitivos, elas tendem a interpretar de forma muito diferente da que deveria ser interpretada. Elas têm uma maneira muito singular e que na maioria das vezes prejudica, porque são formas de interpretar muito que destoam muito da realidade, né? Então, não são formas regulares de interpretação. Então, para ficar mais claro, vou te dar um exemplo que eu já falei lá no meu stories, no Instagram, que é o pensamento dicotômico. Essa pessoa que emite esse erro cognitivo, que a gente chama de pensamento dicotômico, ela tende a ser muito extremista. Ela vive muito entre o tudo e o nada, entre o nunca e o sempre. São aquelas pessoas que pensam assim, bom, se ela não está compactuando da mesma opinião que a minha, porque ela está contra mim, ela não é minha amiga, né? Ele não me ama. São pessoas muito extremistas que não têm uma graduação de pensamento, uma flexibilidade, né? Tudo bem, não concordou comigo, ok, é a opinião dele, é a opinião dela, não gostei, mas isso não quer dizer que o fulano tá contra mim, que é o meu inimigo. Então é muito 8 ou 80, né? Veja o quanto pode impactuar de forma negativa nas relações dessa pessoa que tem o pensamento dicotômico. Esse é o primeiro erro cognitivo que eu quero que vocês parem para pensar. Eu vou hoje citar 5. O segundo erro, que é muito comum, é o que a gente chama de generalização. São aquelas pessoas que pegam um acontecimento, às vezes uma única vez, é o suficiente para que ela generalize para a vida inteira. Então, aquela pessoa que foi traída uma vez e que acredita que sempre vai ser traída. E que sempre vai partir daquele pensamento de que homem nenhum presta ou mulher nenhuma presta, né? Porque se eu fui traído, se eu fui traída, nenhum mais presta, né? Então, também é uma pessoa que não tem uma flexibilidade para se relacionar com o outro. Ela acredita que todo mundo é igual. Ela não consegue ver a singularidade de cada relação que ela vai ter, a singularidade de pessoa para pessoa, e ela acaba generalizando. Isso também dificulta muito nas relações, porque ela não enxerga o outro como de fato o outro é, né? Ela simplesmente coloca uma carga na outra pessoa que nem é da outra pessoa, né? Ela pega algo negativo que ela aprendeu com alguém que passou e transporta para aquela outra pessoa que está entrando na vida dela. Não dá oportunidade dessa outra pessoa que está entrando na vida adquirir a confiança, né? Mostrar que merece ser confiada, porque ela simplesmente generaliza e nem dá oportunidade. Veja o quanto esses erros cognitivos podem estar mais presentes do que você imagina na tua vida. Um outro erro muito comum é a abstração seletiva. Essa pessoa tende a focar muito
naquilo que faltou. Então, por exemplo, ela recebeu um presente lindo ou ele recebeu um presente maravilhoso. Só que a pessoa que deu o presente não embrulhou, não fez o embrulho porque foi corrido, esqueceu, mas fez questão de dar naquele dia o presente. Ao invés dessa pessoa olhar para o presente, olhar para o carinho que a pessoa teve de ir lá, de comprar, de pensar nela e dar aquele presente, essa pessoa só vai pensar no pacote que não foi embrulhado, né? No embrulho que faltou, no laço que faltou. Ela vai focar, ela vai selecionar a pior parte da história para focar. Então, ela desvaloriza a atitude do outro. Ela acaba focando e colocando o holofote gigante simplesmente na pequena ação que ficou faltando. E isso atrapalha e mina muito a relação dessa pessoa. Veja, além dela desvalorizar o outro, ela sofre muito, porque ela não enxerga a felicidade que ela está ganhando, ela não enxerga os benefícios, as alegrias que ela está vivendo. Ela só consegue enxergar aquela agulhinha no palheiro, aquele grãozinho de areia que ficou faltando. E para essa pessoa é a única coisa que importa, é a única coisa que de fato ela vê. Veja o quanto esses erros cognitivos podem atrapalhar de forma estrondosa as suas relações, ou a relação dessa pessoa que você conhece. A questão é que esses erros cognitivos são emitidos de forma automática, né? É uma forma que a pessoa já tem padronizada de pensar, de agir. Então ela não percebe, ela simplesmente pensa dessa forma, ela está acostumada a pensar assim. Por isso que eu acredito que a partir desse vídeo, se você identificar ou se você conversar, mostrar esse vídeo para alguém que você sabe que tem esses pensamentos distorcidos, esses pensamentos irregulares, a partir do reconhecimento de que esse pensamento não está sendo adequado com a realidade, a chance dessa pessoa se transformar e modificar esses pensamentos aumenta muito, porque a gente só tem a chance de modificar um pensamento irregular quando a gente tira ele do automático e começa a percebê-lo para conseguir manuseá-lo de uma forma mais consciente. O quarto erro cognitivo que atrapalha muito as relações afetivas. A gente chama esse quarto erro de ditadura dos deverias. Então é sempre aquela pessoa que fica no mundo do deveria ter sido assim, ou então homem que ama uma mulher deve agir dessa maneira, ou uma mulher com caráter tem que agir dessa forma, ou então, se você não quer transar comigo hoje é porque você não me ama. Então é sempre você deveria fazer algo para se encaixar no mundo dessa pessoa que emite esse erro cognitivo. Se você deixa de emitir determinado comportamento que ela acha que você deveria emitir, você já não faz parte do mundo dela. Você já passa a ser um grande convidado a se retirar da vida dessa pessoa. Ou então, se essa pessoa consegue manter uma relação de longo prazo, o outro acaba ficando muito sufocado, porque sempre tem que ceder para algo que essa pessoa que tem um erro cognitivo acha que deveria ser feito, né? Então, a visão de mundo também é muito congelada, porque se as coisas não forem da forma que ela acha que deve ser, então as coisas estão erradas, as coisas estão fora do eixo. Então, veja o quanto é sofrido lidar com pessoas que têm esses erros cognitivos, e essas pessoas que emitem esses erros de forma automática também sofrem muito, porque são pensamentos despadronizados, irregulares, que na maioria das vezes não estão de acordo com a realidade. Para fechar, eu vou te falar um quinto erro muito comum, um quinto erro cognitivo que atrapalha muito as relações. Sabe qual é? É o ruminação, a gente chama de ruminação. O que essa pessoa faz? Ela traz o passado para o presente. Então, ao invés dela viver o aqui e agora, ela fica ruminando coisas ruins que aconteceram lá atrás.
Então, essa coisa que aconteceu lá atrás não deveria ter tanta força, porque já faz tempo que aconteceu, como eu estou dizendo, ficou lá atrás, mas ela fica ruminando aquilo, pensando sobre aquilo, articulando respostas que deveria ter dado, comportamentos que deveria ter emitido, e aquilo que não deveria ter tanto peso começa a ganhar forma, começa a ganhar mais peso, começa a ganhar mais vida, e quando essa pessoa menos percebe, aquilo que era passado já está dentro do presente, já está atrapalhando o belo momento que ela poderia estar vivendo, já está atrapalhando um cotidiano completamente estabelecido que ela poderia estar usufruindo, e tudo se desestabiliza, porque ela fica sempre remoendo coisas que aconteceu no ontem, no anteontem, fica trazendo para o hoje e fica ruminando sobre aquilo, e as relações ficam sempre muito turbulentas, porque essa pessoa, ela não consegue viver as tranquilidades do dia, né? As alegrias que ela está tendo no aqui e agora. Ela não consegue usufruir das calmarias que estão vindo ou aparecendo no presente. Então, uma pessoa que perturba muito o outro na relação, porque sempre fica trazendo à tona coisas que eram para ter ficado lá atrás. E é uma pessoa que sofre muito, porque não consegue ver a felicidade do dia a dia e fica sempre vivendo em algo desastroso que aconteceu no passado. Então, se você se identificar com alguns desses erros, para e pensa. Né? Quando você estiver se relacionando, se de fato aquilo que você está pensando naquele momento está de acordo com a realidade. Se de fato isso que você está sentindo, se de fato isso que você está pensando sobre o outro, ou aquilo que você acha que deveria estar acontecendo, se de fato isso faz sentido, se de fato isso está de acordo com o que está acontecendo naquele momento, porque às vezes é só um pensamento enrijecido que você está acostumada a emitir e que está te atrapalhando, e que talvez agora seja a hora de você parar, entender que aquilo talvez não caiba naquela situação, ou que talvez é um exagero de pensamento, ou que você pode tentar mudar para um outro ângulo, ou olhar de uma outra forma para aquele ato que está acontecendo e sair desse ciclo vicioso de autossabotação. Eu de verdade espero que você, se você se identificou com um desses, que você tenha entendido o quanto é necessário você prestar atenção em cada pensamento que você tem. Se você não conseguir sozinho, sempre procura ajuda, porque isso atrapalha, está atrapalhando as suas relações, eu imagino. Ou se você conhece alguém, avise, mostre esse vídeo para esse alguém, porque são erros cognitivos que atrapalham de forma estrondosa as relações e que muitas das vezes acabam fazendo com que a pessoa que emite esses erros cognitivos se isole, né? Se sinta só, tenha autoestima diminuída. Então, tudo pode ser melhorado, desde que a gente entenda que precisa de ajuda. Eu conto com vocês sempre. Curta, como eu já falei, compartilhe esse vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas e deixe sua opinião. Se você se identificou com um desses erros, me conta qual foi. Olha, eu me identifiquei com tal erro cognitivo, ou então com esses erros, para mim vai ser muito importante. E na semana que vem eu vou continuar falando de erro cognitivo. Eu citei 5 hoje, vou citar mais 5, no total serão 10 erros cognitivos, que eu tenho certeza que vai te ajudar numa autopercepção e no autoconhecimento, tá bom? Obrigada por tudo até aqui e até semana que vem. Beijo!